Boa tarde, estamos aqui para apresentar o problema 7, problema 8 na verdade, que consistia em fazer um filtro, circuitos utilizando essas passagens aqui, ó, utilizando as frequências variáveis de 400 Hz a 20 kHz, com um sinal de entrada de 1 VPP. Os circuitos que deveríamos montar é um passa baixa com frequência de corte de 2K, um passa alto com frequência de 8K e um passa faixa, um rejeita faixa com frequência de 2K e 8K, utilizando um Ampiop 741. Então, já montei todos os circuitos aqui. Vou mostrar primeiro o passa baixa. Vou simular aqui. Aqui tá vendo a frequência tá de 1 kHz, 1 VP. Vamos começar em 400 Hz. E explicar mais ou menos o circuito aqui. Você tem um VCC e um VEE para alimentar o CI, né? E amplificar o sinal. E esse é um filtro ativo, que além de atenuar, ele não rejeita, ele não corta, atenuar as coisas acima da faixa que foi estabelecida, que é a nossa frequência aqui, o passa baixa de 2K, ele ainda tem amplificação. Na verdade, aqui amplifica muito pouco, porque as resistências, como foi visto no problema de Ampiops, elas são colocadas em 1K, então o ganho vai ser de 1 mais 1 vezes o sinal de entrada. Está entrando no VP, tem que chegar perto de 4 volts a saída. Vou mostrar aqui a saída, canal 1 pico a pico, 2 volts, e canal 2 pico a pico, 3.92, isso em 400 Hz. Então 400 Hz aí é a nossa menor, né? E para calcular a resistência, nós utilizamos o capacitor disponível em laboratório de 10 microfarads, né? Aí fizemos a conta para resistência, que a resistência, na verdade, para você, se você quer uma frequência de 2K, para obedecer isso, tem a resistência e o capacitor, a fórmula do 2K é 1 sobre 2π vezes essa resistência, que está acoplada ao sinal, vezes o capacitor. Só para reparar que nós estamos utilizando a configuração de circuito Ampiop não inversora. Aqui as entradas e tudo para explicar. Todas as configurações estão assim. E à medida que eu só explicando o cálculo da resistência, então o valor da resistência é 1 sobre a frequência que nós queremos, que é 2K, vezes 2π, vezes 10 micro. E agora só explicando, 400 Hz, aí o sinal de saída está 3.92, vou aumentar para 800, o sinal de saída foi para 3.71, 1200 Hz, o sinal de saída foi para 3.42, 1600, o sinal de saída foi para 3.12, 2K, que seria o nosso sinal, o sinal que queríamos, né? Foi para 2.82. Então aqui, a partir daqui, ele vai começar a atenuar, né? Vai ter uma supressão do sinal de saída. Então 4K. Aí foi para 1.79, já é menor que o nosso sinal de entrada. 8K. Só diminuir o volt aqui, ó. Menos de 1 volt. 12K. Vou colocar aqui kHz, né? Foi para 640 milivolts, né? Aí foi porque eu diminuí aqui. Então 12 kHz, 16, vai 485 e 20, deve chegar próximo dos 400 ali. E 20 volts. 387. Então, a partir da frequência que é um passa baixa, ele teve a amplificação para frequências menores que 2K. A partir de 2K, essa amplificação já foi suprimida, chegando próximo aí do quase zero, né? 400 milivolts, 0.4.
Agora eu vou apresentar para vocês o nosso passa alta. Bom, o passa alta ele tá na mesma configuração. Só compilar aqui. Alt 7. Ele queria um passa alta com mais de 8K, né? Se você reparar muito bem aqui, nós usamos o capacitor de 10 micro. Foi feita a conta da resistência para 2 ohms. Então a gente quer 1 VP aqui e a frequência inicial de 400 Hz. Então entrando 2 volts e saindo 200 mili. Então mais próximo deve aumentar, já que é um passa alta, né? 800 Hz, 400 mili, 1200 Hz, 596 mili, 1600, 800 mili aproximadamente. Eu vou aumentar para kHz aqui, 2 kHz, 976. Repare que ele vai se aproximando, né? Isso com um VP de entrada. E a mesma coisa aqui, não inversora. E o ganho aqui é praticamente 2 vezes. 4 kHz, 1.8. Já está bem próximo, né? Só para ver a onda passar bonita. 8 kHz, 2.85, 12, 3.34, 16, 3.6 e 20, 3.7. Então ele está bem próximo de 4, que seria nosso ganho, né? Que seria quase 2 vezes de 1 VP. Isso é um passa alta, né? Agora eu vou mostrar o passa banda, que na verdade ele nada mais é do que um passa alta em série com um passa baixa. Só um momento. Se você reparar aqui, foi feita a conta de 2 ohms usando um capacitor de 10 micro, né? E 8 ohms usando um capacitor para 8 e 2 kHz, né? Então essa seção aqui ela é um passa alta. Primeiro ele vai passar todas as frequências que são mais altas que 2, que são as que nos interessam. Em série vai passar aqui e ele vai passar todas as frequências, isso é um passa baixa, que são mais baixas que 8. Isso nosso sinal final, ele não vai ser atenuado, suprimido as frequências entre 2 e 8. Então aqui, ó, só para mostrar, começa em 400 Hz, 1 VP. Então aqui eu vou dar um Alt 7. Repara que a gente quer o sinal entre 2 e 8. Aqui tem 2 volts saindo 400 mili. 800 Hz. Saindo quase 600. Agora vamos mudar para kHz. 1200, né? Não, 1.2. 1.2. Tá saindo 1.1. 1.6. Já tá saindo 1.24. 2 kHz já seria a banda que seria de nossa vontade, né? Aí tá 2 kHz, tá saindo 1.4. Vou aumentar para 4. 1.6. Vou aumentar para 8, que é a nossa... Calma aí, deixa eu dar um Alt 7 aqui. Minha suja. Em 8, que é o nosso limite, ele volta para 1.4, que 8 é o nosso
ápice, né? Então aqui eu vou mudar para 12, que aí já sai da nossa banda, né? Deixa eu aumentar o 12 volta para 1.1. Repara que o 12 tá praticamente a mesma saída que o 1.6. 16K deve baixar para uns 800 mili, 883 bateu ali agora, e 20K deve baixar para uns 600, 725. Então esse é o passabanda, quando as frequências são maiores e menores, elas são suprimidas, e a frequência que está na faixa ali ou na banda, ela sopra suprimida, mas muito pouco em relação às frequências que estão fora dessa faixa. Agora eu vou mostrar o rejeita faixa. Foi um jeito que nós pensamos em fazer. Bom, o rejeita faixa ele não está compilando por problemas do multisim, mas eu vou explicar ele. Porque a gente quer que rejeita toda a faixa, atenue toda a faixa entre 2 e 8K. Aqui mostra a nossa... Aqui mostra o nosso passa alta, né? E aqui um passa baixa. No passa alta, eles estão ligados em um circuito somador pelo terceiro amp-op. Então, todos aqui estão alimentados com 12 menos 12, né? Então, no terceiro amp-op, ele vai somar os dois circuitos. Então, se aqui passar o baixo e aqui passar aqui é um passa alta, aqui é um passa baixa. Então, o passa alta ele tá para cima de 8K e o passa baixa para baixo de 2K. Então, nessa faixa não vai somar apenas sinais atenuados. Então, vai ser o nosso resultado esperado. O problema é que o multisim não está compilando, porque repara que o ganho do somador, como foi visto no último problema, ele é a resistência que acompanha o sinal. É o denominador do numerador da resistência 9, que nós temos no terceiro amp-op. E não sei por quais motivos, se eu coloco um K, o multisim não compila. Se essa resistência for alta. Então, aí ele dá um erro. Essa foi a apresentação do nosso problema 8. Só queria agradecer. Nós fizemos o rejeita faixa também como filtro de segunda ordem, mas era para utilizar apenas filtro de primeira ordem, eu não vou apresentar. Mas queria agradecer, obrigado pela visualização. E é isso. Abraço.